Fala galera, um grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha aí, nas últimas horas no CSA a situação realmente ficou muito, mas muito conturbada. Primeiro pela campanha que a equipe vem fazendo, depois da chegada do técnico Márcio Fernandes, o time também não se encontrou futebolisticamente, caiu de produção, maus resultados, inclusive na Série C do Campeonato Brasileiro, com uma derrota e uma vitória, e aí a diretoria do CSA resolveu tirar o técnico. Promoveu uma reunião e nessa reunião não convocou o Luciano Lessa, que era superintendente de futebol, e também o Alírio. E aí os dois ficaram insatisfeitos. O Luciano Lessa acabou entregando o cargo. A presidente Miriam Monte tentou reverter a situação, na realidade ainda espera que ele volte na sua decisão, mas é fato consumado, ele está de fato de fora do CSA. E tudo isso aconteceu porque a reunião foi para definir a volta de Igor Magalhães. E aí, como o Luciano não participou, óbvio, não gostou e pediu a renúncia. O convite foi feito, prontamente Igor Magalhães voltou para ser técnico da equipe do CSA. Eu, pelo menos, você que acompanha meu trabalho, não só na TV, não só na rádio, como também aqui no canal, eu sempre defendi a permanência do técnico Igor Magalhães. Técnico inteligente, técnico que tem um modelo muito interessante de jogar futebol através da sua equipe e que sempre tem um modelo sendo colocado em prática, óbvio, com o objetivo de fazer a equipe render cada vez mais. Aceite o convite. O técnico Igor Magalhães já esteve na tarde desta quarta-feira lá no centro de treinamento da equipe do CSA. Inclusive, atendeu a imprensa através de entrevista coletiva e falou a respeito da sua volta para a equipe do CSA. Entrevista muito interessante, longa, mas que vale a pena você acompanhar a partir de agora. Primeiro é um prazer estar aqui presente com todos. É um momento especial porque quem vive CSA sabe o que é o CSA. Sabe o que realmente representa vestir essa camisa, sabe o que representa vivenciar o clube todos os dias, entende o caminho que o clube está tentando seguir para se reerguer novamente com muita credibilidade e com muito respeito. Só quem vive isso, só quem sente na pele isso, ele vai entender o processo que está sendo feito aqui dentro. Eu estou muito satisfeito a partir do momento que eu entrei dentro daquele portão ali, presidente. Muito satisfeito. A minha visão de clube, a minha visão de viver o clube, ela é muito maior do que quando eu saí daqui. Porque eu confesso que eu saí daqui triste, porque eu tenho uma missão aqui dentro. Nós temos uma missão aqui dentro. E a missão ela é de todos. Ela não só é do Igor, ela não só é da presidente Miriam, ela é de todos. Todos que entendem, todos que amam o clube, ele vivencia essa missão. E essa missão ela só vai encerrar dia 25 de outubro. Eu sei que nós temos um caminho aí árduo, tem 3 jogos decisivos, e o jogo mais importante é contra o Ituano. É o que vai nos potencializar para o próximo caminho. E como que nós vamos viver isso? A partir de agora, pisando dentro daquele campo ali. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas vendo os nossos torcedores aqui presentes, a gente tem a certeza absoluta que o apoio deles vai estar presente naquele campo novamente, que é a nossa casa, que é o Rei Pelé. Nós vamos ter muita dificuldade dentro do jogo, isso é para todo mundo, ainda mais nessa fase final de Série C, mas uma certeza absoluta nós vamos ter ali dentro. Uma sinergia muito forte, como todas as outras vezes nós tivemos. Quem não conhece, quem não pisou no Rei Pelé e não sentiu essa sinergia de campo e arquibancada, ele vai começar a ver, principalmente, e entender quem realmente vive o CSA, que é uma forma diferente. Eu tive a oportunidade, 1 ano e 3 meses atrás, ter a oportunidade de pisar aqui pela primeira vez no clube CSA. A minha família é apaixonada pelo clube. Quando nós recebemos a ligação do Jadson, o primeiro contato, a minha esposa chorou na mesa. Nós estávamos tomando café. Poucas pessoas vão entender isso, porque quando você coloca sentimento naquilo que você tem como propósito, não é simplesmente vir e viver só mais um dia. Quando as pessoas começam a entender isso, elas entendem principalmente o significado do que é trabalhar num clube como esse. Então, eu estou muito feliz, muito grato pela oportunidade novamente, e pode ter certeza absoluta que eu só me descanso no dia que nós cumprir a nossa missão aqui dentro.
que é voltar a ver o sorriso dos nossos torcedores e, se Deus queira, dia 25 de outubro, entregando aquilo que nós temos como propósito. Eu vou passar para o Ricardo Amaral agora, da TV Gazeta. Igor, boa tarde, seja bem-vindo de volta. A sua saída deixou um grande ponto de interrogação, logo de cara, né? Porque a gente que está na rua, nos jogos, conversando com o torcedor, percebe muito bem que existia um apoio muito grande pela sua continuidade do trabalho. E é tanto que na chegada do Márcio Fernandes, essa foi uma pergunta até colocada aqui, o porquê da sua saída. Então, parabéns pelo retorno. Mas em cima disso, desse espaço de tempo que você fica fora, acompanhando o CSA, que eu tenho certeza que você acompanhou durante esse período, o time conseguiu manter ou caiu de rendimento com relação a esse período que você saiu? Não com relação ao profissional que estava ou aquilo que estava sendo apresentado pelos jogadores, mas daquilo que você tem ideia de jogo para o que o CSA precisa e conseguir estar entre os 8. Cada um tem as suas características, né? Cada um desenvolve aquilo que realmente quer pensar para o jogo. Eu tenho uma característica de trabalhar, de vivenciar o adversário desde o primeiro dia que a gente pisa aqui dentro, já para trabalhar para a semana. Eu tenho uma maneira de desenvolver as particularidades do treino de uma forma que eu tento introduzir todos que entendam o que representa essa semana para nós. Nós vamos viver esses 3 dias que nos resta nessa preparação final para o jogo de Ituano. É o jogo do ano para o clube. É tudo aquilo que nós pensamos para chegar no dia 25. Ele vai se basear muito nesse jogo do Ituano. E depois, se a gente conseguir concretizar aquilo que nós pensamos de ir mais adiante, aí nós vamos passar para o próximo passo. Nós vamos viver passo a passo. É uma forma que eu consigo trabalhar dessa forma. De primeiro, entender que futebol, na minha vida, não tem como se desligar o sentimento da paixão, do torcedor, do movimento que traz a sinergia de campo e arquibancada, da vida normal, da vida social, da vida do trabalho diariamente no campo. Eu transmito, e às vezes até eu sou questionado em alguns momentos, por que eu defendo muito os atletas. Em alguns momentos, todas as coletivas minhas, eu nunca coloco ninguém em exposição daquilo que me cabe. Eu não sou dessa forma. Eu sempre fui de uma direção de assumir as minhas responsabilidades. A partir do momento que eu tomo a decisão de colocar uma equipe dentro do campo, ela é responsabilidade minha. Eu não posso deixar os meus atletas expostos num momento que as coisas não estejam acontecendo. Eu sou o responsável. E eu tenho que me posicionar como tal. Então, sendo um pouco mais direto numa resposta até que não foi perguntada, mas que as pessoas entendam, quando eu venho aqui, através do microfone, tentar trazer e transmitir toda a responsabilidade para mim, é para que eles entendam, principalmente, o que nós vivemos dentro do vestiário. Ela não precisa transparecer para fora, ela tem que transparecer para fora em termos de ação, atitude, de coragem, de determinação, de sentimento, de entender o que representa o jogo, o que representa uma vitória para o clube. Isso eles têm que ter um entendimento. Agora, entendimento de defesa, ela parte muito da minha pessoa, até porque eu tenho que estar aqui colocando aquilo que nós temos como característica de desenvolvimento de clube, principalmente da área técnica. E, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta, a gente não tem um controle do resultado, mas nós temos o controle das nossas ações, daquilo que nós temos como compromisso. Isso eu tenho clareza e convicção em dizer. Enquanto a gente estiver aqui, e sempre foi assim, é lógico que em algum momento a gente oscilamos. É lógico que em algum momento a gente tomou uma decisão errada em termos de estratégia também. Só que em nenhum momento nós deixamos de pensar no bem do CSA. Em nenhum momento. E nós trabalhamos diariamente, pensando exclusivamente, vivendo exclusivamente a nossa missão que nós temos que entregar aqui no clube, que é o propósito de acesso. As perguntas agora enviadas pelo grupo Coletivas. O Maurício Barbosa mandou 2. A primeira é sobre a motivação, o que o fez voltar ao CSA, acredito que tenha sido respondido. E ele faz uma segunda pergunta. O CSA é um clube que fez várias contratações e tem uma equipe competitiva. Na sua opinião, por que o time ainda não engrenou nessa reta final de Série C? Está faltando vontade ou, na sua opinião, é um problema técnico-tático? O que as coisas não aconteceram foi que, infelizmente, nós vivenciamos as Copas, e as Copas, queira ou não queira, ela tira a energia daquilo que você tem como principal objetivo, e nós não tivemos a maturidade de entender esse processo, de vivenciar mais o nosso foco na Série C. Ponto. Agora, o que se passou, tudo que a gente vinha falar agora nesse momento,
Não vai adiantar nada. O que nós temos que fazer agora é olhar o Ituano como a nossa única oportunidade. E depois do Ituano a gente vai canalizar com fé em Deus, com grande resultado, a nossa próxima oportunidade para a gente seguir adiante. Pergunta do colega Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Igor, bem-vindo de volta ao CSA. Na apresentação do agora ex-técnico Márcio Fernandes, a sua saída foi justificada com a decisão para dar um gás novo, um sprint ao CSA na reta final da Série C. Menos de um mês depois, você retorna ao clube para tentar buscar muitos pontos em poucos jogos na competição. Como o ser humano Igor Magalhães se sentiu nessa situação toda? Algo diferente, né? Mas desafiador ao mesmo tempo, até porque me desafia a viver e principalmente a entregar muito mais daquilo que eu vinha tentando entregar naquela oportunidade. Nós temos 3 decisões, mas ela só vai potencializar em 3 se a partir do momento que a gente conseguir a meta na primeira. Esse é o nosso foco, essa é a nossa energia que nós vamos entregar muito dentro do campo. Nós vivemos a Série C como o grande objetivo do clube. As Copas surgiram e foi dando gás para nós, mas o nosso principal objetivo é a Série C. Nosso principal objetivo é a Série C. E o que vai, principalmente, nos fazer ficar mais forte ainda e consolidado na Série C, a partir do momento que a gente conseguir a vaga para a próxima fase. Eu tenho certeza absoluta e com muita convicção. O nosso pior momento dentro da competição está sendo esse, de vivenciar isso agora. A partir do momento que se a gente conseguir virar essa chave, que entrar naquela fase final, da fase que garante um acesso, aí a chave muda, até porque a nossa torcida, ela empurra, ela faz a diferença, ela é o nosso 12º jogador, ela é quem empurra a bola para dentro do gol realmente. Tá aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agora, a diretoria do CSA, o seu departamento de futebol, precisa ter ali um alinhamento naquilo que se faz, naquilo que se fala, principalmente. E olha só, o CSA contratou o Jackson. Talvez ele jogue no próximo fim de semana contra a equipe do Ituano, ou então pegue relação. Contratou o Leoman. Até agora não colocou o jogador para atuar. E aí está prestes a contratar o Biasos. Biasos teve um jogo da Portuguesa de Desportos que ele se envolveu em uma pancadaria, deu um soco muito violento em um companheiro, um adversário, e aí ele está prestes a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Pode pegar até 12 jogos de suspensão. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como você contrata um jogador com essa possibilidade? O CSA está precisando de um jogador para ontem, chegar, vestir a camisa, entrar em campo e jogar pela equipe do CSA. Como vai contratar um jogador assim? É aquele contrato de risco. Há uma cláusula no contrato de que se ele for punido através desse julgamento que ainda vai acontecer, aí o contrato não vale, aí ele será devolvido para a sua equipe de origem. Vamos esperar para ver o que dá. Eu, pelo menos, não contrataria um jogador com essa condição, principalmente nesse momento que vive a equipe do CSA, tendo 3 partidas para brigar pela classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Qual a tua opinião? Deixa aqui, deixa também o teu like, compartilha o link com outras pessoas e se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.